Bem, irmãos, bom dia, graça e paz. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa de Deus para louvar e agradecer o nome dele, amém? Agradecer a Deus pela semana de trabalho que tivemos, né, apesar de todos os problemas que passamos, mas Deus tem dado vitória, tem sustentado, tem guardado, amém? Essa semana foi feito alguns trabalhos aqui na igreja de algumas pequenas coisas que tinha que ser feito. Ainda temos um probleminha com o Hiri ali ainda, mas vamos tentar solucionar. O filtro foi instalado na casa, amém? A irmã Sânia estava procurando a água debaixo da pia, mas é por cima, viu, na torneira, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar para dar início ao nosso culto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais essa semana, Senhor, de bênção que Tu tem nos dado, Senhor Deus. Ó Senhor, continua conosco, ó Pai, e receba nessa manhã nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Deus. Só possa vir falar conosco, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, usar, Senhor, o pregador, Senhor, e tudo aquilo que for feito aqui, Senhor, os louvores, ó Pai, que seja para a Tua glória, Senhor Deus. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, por todas as oportunidades que nos é dado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que aqui está, Senhor, e aqueles que ainda estão por vir, ó Pai, que possa ser com eles e trazê-los em paz, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, e ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. O texto de hoje é Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. E diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então, continuação com louvores. Para os senhores irmãos, vamos com alegria cantar para o Senhor, amém? Só na cruz eu vou me gloriar, amém? Lá na cruz rendeu-se a morte ao autor da vida que venceu, poder sem fim Jesus mostrou na cruz do Rei. Cristo pôs uma coroa em fraqueza, no Jesus morreu, mas mesmo assim Jesus venceu e triunfou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus a liberteu,
Glória ao teu nome, Senhor. Nele Deus ressuscitou-me. Na escuridão eu tenho luz. Correntes não me prendem mais. Sou livre. Cantarei somente a cruz. Nela vou me gloriar. Sangue Deus a liberteu. Se na cruz Deus me justificou. Aleluia, aleluia. Com Cristo sou. Aleluia, aleluia. Nele eu vou viver. Breve sim virá em glória. Toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Tu és o Senhor e Rei. Glória a ti, Senhor. Cantarei somente a cruz. Nela vou me gloriar. Sangue Deus a liberteu. Se na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz. Nela vou me gloriar. Sangue Deus a liberteu. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Amém. Celebrando a Reforma, uma das expressões que ouvimos falar ligada à Reforma, ligada a Martinho Lutero, é a explicação de que Deus, que Satanás é como um cão raivoso que está preso por uma coleira, mas quem está a segurar na coleira é Deus. Diz aqui este hino que diz assim: toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor hoje em dia. Mas haverá o dia em que todos vão confessar, porque hoje em dia existe aqueles que ainda são rebeldes, acham que estão no controle, acham que Deus está meio esquecido, que é um ser talvez supremo, está lá longe, que não, parece que as coisas não, ele não interfere ativamente na história humana. Isso é uma falsa mentira de Satanás. Porque se ele consegue iludir as pessoas de que Deus não está no controle, as pessoas pensam que podem fazer aquilo que querem. E a verdade é que Deus está no controle. E Satanás não pode ir mais além do que aquilo que Deus lhe permite. E haverá o dia em que todos irão confessar. Irmãos, que nós sejamos hoje aqueles que confessam hoje, não aqueles que vão ser obrigados a confessar. Amém, irmãos? E por isso é que nós só nos vamos gloriar na cruz. As coisas deste mundo não nos atraem. Temos prazer e somos agradecidos porque Deus nos dá coisas neste mundo. Mas a verdade é que elas são todas passageiras.
viver para a glória e honra do Senhor. Isso é eterno. Amém? E castelo forte é o nosso Deus. É espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Amém, irmãos? É onde nós nos podemos refugiar. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és o nosso castelo forte. Glória a ti. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém, irmãos? Aquele versículo que fala que ainda não nos foi pedido o sangue, não é? Que a nossa batalha é contra as hostes e as potestades.
É verdade, e esses homens e estas mulheres da época da Reforma, eles viram isso, mas eles também deram o sangue, muitos deles morreram, degolados na fogueira, porque eles decidiram não ir mais em favor de tradições e em favor de uma lei escura e cega. Eles quiseram, a palavra de Deus na vida deles, assim, sabereis a verdade e a verdade vos libertará. A Reforma foi o ponto alto disso. Porque eles pela primeira vez leram a palavra de Deus, pela primeira vez ouviram a palavra de Deus e a verdade os libertou. Amém? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graça e paz. Bom dia a todos. Podemos ficar sentados. E é bom nós refletirmos e pensarmos ao cantarmos sobre estas verdades, somente quando nós cantamos este hino, o Castelo Forte, recheado de história e de verdade, e que reafirma a nossa fé e a nossa posição em Cristo. Amém? Amados irmãos, esta manhã nós vamos estudar Sola Fide, como já tem sido anunciado, e seguimos neste bom entendimento. Semana que vem nós estaremos finalizando este estudo de 5 semanas e estaremos estudando o Sola Gratia. Amém? E para concluir nós iremos ter também a ceia do Senhor, como é habitual a gente ter no final de cada, ou tentamos, no final de cada série. E torna-se fundamental nós sempre firmarmos aquilo que nós aprendemos e estudarmos, mas que a maneira mais perfeita de firmarmos, dado que a pregação é um meio da graça, é usarmos um outro meio da graça, que é a ceia do Senhor, e assim firmarmos e confirmarmos aquilo que temos aprendido, lembrando, irmãos, que temos que aplicar em nossas vidas. Amém? Então, domingo que vem, nós teremos ceia do Senhor, e eu estava a pensar esta manhã, irmãos, e estava ontem já, e estava a pensar naquele texto da semana passada de Efésios 2, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Estava a pensar que esse texto, nós podíamos pregar nesse texto sola gratia, como fizemos a semana passada, sola fide, porque diz somos salvos pela graça por meio da fé, amém? Sola gratia, sola fide, e depois diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Podia-se pregar sola Deo glória. Amém? Somente a glória para Deus. Irmãos, esta série de mensagens, ela fortalece muito o meu coração. E eu queria partilhar isso com os irmãos, porque eu espero, honestamente, irmãos, que Deus da mesma forma faça na vida de cada um aqui. Que estas verdades bíblicas reforçadas e lembradas, elas venham trazer para nós a confiança, a certeza e uma sólida e robusta fé. De maneira que, amados irmãos, que as lutas e as dificuldades que se atravessam, que aparecem à nossa frente, as eventuais perseguições, as eventuais tribulações, elas possam parecer como nada comparado com a fé. E como nós cantamos, ainda que tenhamos que perder tudo, contudo, Deus conosco está e dar-nos-á seu reino. Que verdade absoluta, maravilhosa. E pensarmos, como a irmã Sónia disse, e tão certo, não é? Que tantos deram o sangue, a vida. Amém? Jesus deu a vida por nós, os apóstolos deram a vida pelo Evangelho, os reformadores entregaram tudo pelo Evangelho, inclusive a vida, e cabe-nos a nós hoje fazermos de igual forma, vivermos a verdade do Evangelho até as últimas consequências, sabendo que a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor nosso Deus, o futuro é com Cristo. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 4, 1 a 8, nós depois iremos ler mais tarde o texto que o presbítero leu, de abertura. Romanos 4, 1 a 8, é um texto muito interessante da palavra do Senhor, que, com referências ao Antigo Testamento, um texto fundamental, super necessário para nós percebermos a fé. O que é que significa ser salvo pela fé? O que significa esse dom que Deus deu para que possamos crer? Como é que nós somos salvos? De onde é que vem a nossa justificação? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, amém? E nós estávamos a pensar esta manhã, também veio à minha mente, ao meu coração, ontem também e hoje, naquele corinho que a gente canta aqui, né? Justificados, como é que é? Dos, pois, pela fé, amém? Eu quase que eu ia pedir, mas eu pensei que era injusto pedir às irmãs para cantarem assim hoje, achei injusto, porque a minha mente começa a ir muito longe. Eu pensei assim, e se eu pedisse às irmãs para cantarem assim em português e depois para cantarem no inglês, que não existe, não é? Que eu com a certeza que não existe em inglês. Então eu pensei assim, não, acho que eu vou parar por aqui, vou só mencionar no culto e vamos deixar assim, não é? Amém?
mas o meu coração está aí assim. Amém? Romanos 4, 1 a 8, à medida que você encontrar, por favor, fique de pé, vamos ler juntos a palavra do Senhor, num dia tão bonito que o Senhor proporcionou para nós esta manhã, depois das chuvas dos últimos dias, amém? Então, um dia lindo de outono, amém? Um dia bonito para glorificarmos o Senhor, amém? Romanos 4, 1 a 8 diz assim: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de facto Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Oremos, Pai, que a Tua palavra possa gerar vida em nossas vidas nesta manhã e nós possamos te bendizer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Texto lindo da palavra do Senhor. Um texto muito bonito da palavra do Senhor. Quando nós pensamos em Abraão, amém, irmãos, e nós sempre lembramos que Abraão é o pai da fé, não é isso? Nós lembramos Abraão como o pai da fé. Precisamente neste contexto, irmãos, neste contexto, se você manter a sua Bíblia aberta, por favor, e olhar o versículo 11, diz assim: o pai de todos os que creem. É daí que nós dizemos que Abraão é o pai da fé. Então, dizer que Abraão é o pai da fé não é uma invenção. Mas, por favor, entenda que Abraão é o pai da fé não como aquele que inventou a fé. Amém? Quando nós dizemos o fulano é o pai disto ou daquilo, é aquele que inventou, não é? Tem até um que é o pai da teologia da prosperidade, que foi o fulano que inventou e maquinou toda essa aberração, essa mentira, não é? Não é que Abraão inventou a fé. Mas o exemplo dele de fé e da descendência dele, aqueles que viveram pela fé, hoje a igreja, muito claramente hoje a igreja, o Israel de Deus hoje é a igreja, claramente são aqueles que, seguindo o pai Abraão, que pela fé foi justificado, é uma imagem tão absoluta e tão completa de uma fé posta em prática que nós hoje podemos imitar e chamamos e dizemos que Abraão é o pai da fé. Mas a fé é dada por Deus, estudamos a semana passada. É um dom de Deus que Deus dá para que nós possamos crer em Jesus e dessa maneira sermos salvos. Mas quando nós pensamos no exemplo da fé de Abraão, e é impossível não vir à nossa mente, o holocausto que ele preparou para entregar o seu filho, sendo uma referência a Jesus Cristo, assim como Cristo foi entregue. Abraão fica à espera do filho da promessa quando Deus dá o filho da promessa. Deus o pede em holocausto e Abraão não negou o seu filho. Ele o coloca sobre o holocausto e estava pronto a imolar o seu filho. E naquela hora surge o cordeiro, apontando para o cordeiro de Deus, que é colocado em substituição e é posto no lugar de Isaac. Anos atrás eu preguei esta mensagem e ficou na minha mente durante muitos anos atrás, mais de 20 anos, eu acho que há mais de 20 anos atrás. E ficou na minha mente, irmãos, e tem sido hoje o pensamento para mim. Foi naquela época que começou a surgir essas ideias de que todo mundo tem um trauma, né? Tu tem um trauma. Eu fico a pensar, qual é o trauma de Isaac? O próprio pai pega no cutelo para imolar o seu filho. O rapaz está traumatizado, precisa de ir para o psicólogo para o resto da vida. Imagina se fosse hoje, irmãos. O que é que mudou? É só um parênteses aqui. O que é que mudou? Abraão confiou em Deus para fazer aquilo. Isaac foi líder. Não foi um coitado aí miserável. A nossa solução e o nosso socorro é o Senhor nosso Deus, amados irmãos. Não é psicólogo, não é isto, não é aquilo, não é filosofias, não é pensamentos do mundo. Abraão coloca o seu filho sobre o altar e pega no cutelo para imolar o seu filho. E na hora o anjo do Senhor bradou. E Isaac, saindo daquele lugar, por certo que virou-se para o seu pai e disse: tu ias mesmo fazer isso? Se não fosse o anjo, eu tinha morrido ali.
E ele percebeu que a fidelidade daquele homem, do seu pai a Deus, era tão grande. Estava acima do seu compromisso com o seu filho, a sua fidelidade ao Senhor. E baseado nesse exemplo, Isaac não precisou de psicólogo, Isaac não ficou maluco, Isaac seguiu o exemplo do seu pai. Meus amados irmãos, a nossa fidelidade a Deus é a coisa mais importante que os nossos filhos precisam de ver, ainda que eles tenham que ser contrariados muitas e muitas vezes, em muitas e muitas circunstâncias. Não se faz desta maneira, faz-se daquela. Não vai traumatizar a criança. Vai mostrar à criança que você é fiel ao Senhor, que você tem o seu compromisso com Deus acima de qualquer outra coisa. Que Deus nos ajude a entender isto, meus amados irmãos. Numa sociedade que nos diz que as crianças têm que ter o seu próprio entendimento e a gente tem que circular à volta. Tem que dar o espaço. Amarrado sobre o altar. E estamos a falar de um rapaz grande, tá? Que podia fugir e o pai era velho. E o pai era velho, que é outra coisa que sempre ficou na minha mente. Como é que aquele homem consegue amarrar aquele rapaz? Aquele homem velho amarra aquele rapaz, põe o rapaz em cima, o rapaz tinha força suficiente para fugir, ir embora. Diz que ao fim de 3 dias ele viu o lugar onde ele havia de imolar o seu filho. Ia com o filho. Ele não andou 3 dias a correr atrás do filho. Ele chegou lá e, na hora. Que Deus nos ajude a entender isto. O que é que significa quando nós dizemos que Abraão é o pai da fé? E qual é a representação em Cristo, obviamente, do Cordeiro que é colocado ali e que o anjo diz, não faças tal, e o Cordeiro é colocado no lugar do Filho, assim como o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus é colocado no nosso lugar, onde a ira de Deus é despejada sobre ele no Calvário. É tão bonito esta história, é tão profunda. Ela não causa trauma, pode contar a crianças da escola dominical, não tem problema, ninguém vai ficar traumatizado. Porque é a verdade de Deus absoluta, contada. É verdade divina. Abraão é o pai da fé, um exemplo de fé, diz o texto. Que diremos do nosso antepassado Abraão? O que é que nós podemos falar sobre Abraão? Tanta coisa extraordinária, maravilhosa, da fidelidade de um homem a Deus, do seu compromisso com o Senhor, da sua fé. Diz a palavra do Senhor que ele acreditou que até dos mortos Deus podia ressuscitar o seu filho. Diz lá em Hebreus. Ora, se Deus disse que era dali que ia nascer, que ia ter uma grande nação, e se Deus estava a pedir para matar o seu filho, ele ia ter que matar e Deus ia ter que o ressuscitar, não? Porque a promessa de Deus se cumpre. Ele estava pronto a ir até às últimas consequências. Imagina ele chegar a casa e dizer a Sara, a propósito, o miúdo não veio porque eu matei-o no monte. O miúdo foi bem português, não foi? A criança não veio porque eu acabei de a matar no monte lá, mas não importa, porque Deus está contente, porque eu fiz o sacrifício que Deus pediu. Eu não sei se Sara era minhota, se fosse minhota, tinha um caso sério em casa. As irmãs aí do Minho entenderam, não é? É só uma mensagem. Tá? Pensamos, às vezes lemos a história rápida demais, esquecemos de pensar nos detalhes, as consequências. Que Deus nos ajude. E se de facto Abraão foi justificado pelas obras, ainda que eu acabei de falar da obra que ele fez, do altar que ele construiu, da sua disposição para imolar o seu próprio filho, contudo o texto diz que ele foi justificado pelas obras e ele tem de que se gloriar. O que é que significa? Senhor, eu estava pronto a matar o meu filho, só não matei porque o anjo não deixou. Eu tenho que ser salvo. Ele teria que se gloriar, porque eu fiz tal coisa. Amados irmãos, essa é a nossa tendência sempre, chegar diante de Deus, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu sirvo-te, como é que isto acontece? Como é que o outro acontece? Como é que tal coisa passa comigo? Eu sou teu servo. Diz o texto que se Abraão fosse justificado pelas obras, e ele tinha que se gloriar, mas não diante de Deus, porque Deus teria dito, mas isso não me interessa nada, isso não te salva. Isso não resolve o teu problema. E Paulo, a escrever aos Romanos, faz uma menção de um texto do Antigo Testamento, Gênesis 15:6. Se você quiser, pode confirmar, pode abrir a sua Bíblia. Senão, se você mantiver aberto em Romanos, o versículo 4:3 repete o texto de Gênesis. Paulo, escrevendo aos Romanos, usa o texto de Gênesis para dizer o seguinte: que diz a Escritura? Ele pergunta, e o que é que diz? Gênesis 15:6 diz... Então, Paulo repete em Romanos, diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O que é que diz a Escritura sobre Abraão? O que é que diz a Escritura sobre as suas obras? Diz que ele não foi salvo pelas obras, mas na verdade ele foi acreditado como justiça porque ele creu em Deus.
A sua fé em Deus. Ele creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus. A sua fé no Senhor. E ele foi justificado, isso lhe foi creditado. Foi, numa outra versão diz imputado como justiça. No versículo 4, faz uma referência a algo que todos estão aqui nesta sala conhecem. Ora, o salário do homem, ou creio que todos, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Uma das primeiras coisas que você se preocupa quando você tem um trabalho novo é quanto é que você vai ganhar, não é? Ou não? É, de certeza, é das coisas mais importantes. Quanto é que eu vou receber do meu trabalho? Porquê? Porque o seu trabalho tem valor. O seu tempo tem valor. A gente tem uma expressão em Portugal que diz tempo é dinheiro. Eu acho que no Brasil fala-se isso também. Fala, tempo é dinheiro. Porque realmente é. Realmente é. Eu uma vez conheci uma pessoa que, isto é verdade, uma senhora... eu não conheci pessoalmente, eu conheci o marido, ou não sei, marido, namorado, e ele disse-me assim, a pessoa não gostava de cozinhar, desculpa era esta, ganhava X a hora, e 1 hora a cozinhar era o valor que ela entendia, e comprar comida fora era mais barato. Então a pessoa nunca cozinhava porque o preço da hora dela era mais alto do que o valor de comprar comida fora. Agora, da maneira que o mercado mudou e está tão caro comprar comida fora, eu creio que essa pessoa deve ter mudado ou então foi aumentada. Não é? Porque vai chegar uma hora que não deu certo mais. Da maneira que as coisas... Isto foi há 10 anos atrás. Hoje o mercado está tão diferente. Mas eu achei piada o raciocínio. Ora, ganhava $50 a hora, né? Ia cozinhar, gastava 1 hora e meia, era $75. Comprava comida nessa época, comprava-se comida para aí por 20. Estou a perder dinheiro. Na verdade é preguiça, né? Mas porquê? O que é que isto tem a ver com o texto? O salário do homem que trabalha não é favor. Você trabalhou, você recebe, você diz muito obrigado porque você é educado. Mas na verdade você trabalhou. É seu. Não é? É seu. Você só fica chateado com a parte que vai para o tio Sam, não é? Mas não importa, irmão, que fica na família. It's your Uncle Sam, don't worry about it. Fica na família. Mas tirando essa parte, você recebe, você diz, é meu, eu trabalhei e ganhei. Right? Não é considerado como dívida. É uma dívida. Não, é um favor. Não é um favor, não, é uma dívida. O seu patrão não lhe fez o favor de lhe dar dinheiro. Ele pagou. Ele devia o seu dinheiro, right? Quando o patrão não paga, quando o patrão deixa de pagar, você faz o quê? Você vai buscar o trabalho. O que é que isto tem a ver com o assunto aqui? Porquê é que Paulo introduz esta ideia aqui no meio? Porquê é que Paulo coloca isto aqui? Pelo seguinte, meus amados irmãos, se você ganhou a sua salvação, você não foi favor divino, não é graça. É isso que o texto está a dizer. É dívida. Deus te concedeu a salvação porque você alcançou. Então você não tem que ser agradecido a Deus. Não foi por graça. Foi por mérito. Segundo o que Paulo nos está a explicar, e fazendo uma alusão a Gênesis 15:16, não foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão não alcançou pelas obras, ainda que as obras de Abraão foram muitas, elas foram resultadas do facto que ele creu em Deus, do facto que Deus o chamou, o salvou, concedeu fé para que ele cresça, e porque ele creu em Deus, ele creu de tal maneira que ele era capaz até de imolar o seu filho naquela hora. Porque ele creu em Deus. No versículo 5 diz assim, olha o versículo 5 comigo. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, não trabalha para a sua salvação. Aquele que não trabalha para alcançar o favor de Deus. Aquele que não trabalha, não fez nada, não trabalhou, mas confiou em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aquele que não trabalha, mas ele confia no Senhor. É o seu caso, irmão. É o meu caso. É bom que seja. Porque se for a tom das obras, a gente tem como se gloriar, mas não diante de Deus. Mas se for pela fé,
se nós não trabalhamos para a nossa salvação, mas confiamos em Deus, que Deus justifica o ímpio, se a gente confia na cruz, se a gente confia no sepulcro vazio, se a gente confia na obra do Espírito Santo em nós, se nós pusemos a nossa confiança no Senhor e descansamos no Senhor, então, sabendo que Deus é que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Ela é colocada como crédito em sua vida, como justiça. Vamos parar aqui um pouco. Amados irmãos, a ideia de justiça, justificação, e nós encontramos isso no versículo que foi lido esta manhã, e eu queria referir-me ao versículo really quick e voltarmos aqui. Porque no Evangelho, nós lemos no início do culto, Romanos 1,17, se você quiser pode abrir, mas não tire o dedo de onde está, por favor, para voltarmos ao texto. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Você quer entender a justiça de Deus? Olhe o Evangelho. O que é que normalmente as pessoas fazem? Elas comparam a sua própria justiça à justiça de Deus. Querem avaliar a justiça de Deus com a sua. Isto é justo, aquilo não é justo. Mas o texto diz que no Evangelho é que é revelada a justiça de Deus. É no Evangelho. Você quer entender a justiça de Deus? Olhe o Evangelho, do princípio ao fim. Porque diz assim, que do princípio ao fim é pela fé. A justificação é pela fé. O justo viverá pela fé. A sua justificação é pela fé. Significa que você crê e a justiça de Cristo ela é imputada a si, ela é acreditada a si, para que você possa ser salvo. Porquê a justiça? Porquê o Evangelho? Porque a justiça de Deus ela é colocada em Cristo na cruz para aqueles que hão de ser salvos. Meu irmão, é muito importante nós entendermos este conceito, porque errada muita gente com boas intenções tem interpretado mal a justificação que há em Cristo. Como a justiça de Deus é feita no Calvário. Todos condenados, todos perdidos, todos merecedores da ira divina, todos abomináveis diante de Deus. A justiça de Deus tem que ser cumprida. Ela não é uma justiça humana que fecha os olhos aqui, que desculpa acolá. Deus nunca podia olhar para nós e dizer assim, bom, ele pecou por causa disto ou por causa daquilo. Nós somos culpados pelo nosso próprio pecado. Pare de se desculpar atrás dos outros. Pare de arranjar desculpas. Você não peca por causa do primo, da prima, do vizinho, do patrão, ou seja, quem for, você peca porque você é pecador. Você tem uma natureza pecaminosa. Você nem peca por causa de Satanás. Sabia? Você assim, foi Satanás que me tentou. Mas foi você que pecou. Nós temos a mania de nos escondermos atrás dos outros e a deitar as culpas a Satanás. Satanás, erradamente, erroneamente, com todos, ele faz o trabalho dele. E o trabalho dele é fazer-nos pecar. Mas quem peca somos nós. Nós somos os culpados do nosso pecado. Como tal, somos merecedores da ira divina. Somos merecedores do inferno. Somos merecedores da condenação. E Deus não pode fechar os seus olhos ao nosso pecado, senão Ele não seria um Deus justo. Ele não pode olhar para o lado. Ele não pode arranjar uma desculpa. Jesus Cristo e a morte de Cristo não é desculpa para nós sermos salvos. É a justiça de Deus sendo aplicada em Cristo. Não pense que é uma desculpa. Foi um jeito, foi um remédio. Não. É o cumprimento da justiça de Deus. Condenados ao inferno, merecedores da condenação, completamente abomináveis a Deus. A justiça de Deus tem que ser feita. E ela ou é feita na cruz, sobre Cristo, ou ela será feita para todo sempre, para todo sempre no inferno, debaixo da ira de Deus. Porque Deus é um Deus justo. Então Deus, porque é um Deus justo, Ele mandou o seu Filho, santo, sem pecado, eterno, porque é Deus, para que a justiça fosse cumprida de uma vez por todas, para que houvesse um sacrifício único uma vez por todos, não como os sacerdotes que aplicavam todos os anos para cobrir o pecado, e este não, o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado e removê-lo de uma vez por todas.
naquele sacrifício perfeito na cruz, onde a ira de Deus é colocada sobre Cristo, uma justiça feita completa, e Cristo toma sobre ele o pecado de todos aqueles que haviam de ser salvos, sendo que todos os outros sofrerão essa condenação para todo o sempre no inferno, no lago de fogo e enxofre. Porque Deus é um Deus justo. Ele não deixou passar, Ele não fechou os olhos ao teu pecado, Ele pecou no teu pecado e colocou sobre Cristo e despejou a sua ira sobre o Senhor, para que nós pudéssemos ser salvos. Esta é a justiça de Deus. Não é aquela justiça que nós queremos aplicar aos nossos filhos quando eles fazem uma coisa errada e a gente fecha os olhos a isto e àquilo e deixa passar aquilo e o outro, porque é uma justiça imperfeita, quão imperfeitos nós somos. A justiça de Deus não é assim, ela é perfeita. Por isso é que foi necessário que Cristo morresse, por isso é que ninguém podia substituir, só Jesus podia, o único que é digno de abrir os selos, diz o texto do Apocalipse, o Cordeiro, o Santo de Deus. Uma justiça completa, e ela é acreditada a si pela fé, quando você crê em Jesus. Mas como vimos a semana passada, porque você estava morto em delitos e pecados, o Espírito Santo vem, o regenera e lhe concede fé para que você creia na morte e na ressurreição do Senhor, e assim você seja livre dos seus pecados e possa voltar para Deus. Voltar-se para Deus. Uma frase que saiu da Reforma também, associando à que a irmã Sônia tinha dito, do cão raivoso, é esta: a doutrina da justificação somente pela fé é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. A igreja só está de pé enquanto a igreja declarar que a justificação é somente pela fé, sem obras. É somente um ato divino. É somente para a glória de Deus. É somente através de Cristo. É somente revelado pelas Escrituras. É somente pela graça. 5 solas. A justificação é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Não há igreja onde não é pregada a justificação somente pela fé. Isso não é igreja. Isso é um antro de qualquer coisa. Isso é um centro cultural, talvez. A igreja é aquela que afirma que a justificação é somente pela fé. Ou você crê em Cristo e é justificado pela fé, sem as suas obras, ou você está perdido e o seu fim será debaixo da ira de Deus. Simples. Simples. Porquê é que é tão difícil dizer isto? Porque na hora que alguém tirar de si, em sua natureza, em seu entendimento humano, tirar de si a capacidade de salvação, a sua capacidade de realizar obras que mereça, que seja pagamento em vez de ser favor, você perde o controle, você não quer. Naturalmente você não quer, a não ser que tenha um coração regenerado, e volta-se para Deus e diz: é por graça mesmo, é pela fé que uma vez me foi dada. É por isso que é removido este princípio. É por isso que hoje temos tantos lugares onde a justificação pela fé não é pregada, não é proclamada. Porque tira o controle da nossa mão. É chegar aqui ao púlpito despido de qualquer conceito, de qualquer entendimento, de qualquer obra, e dizer: é pela fé, é na dependência de Deus, é para a glória do Senhor. Não tem obras aqui, não tem nada. Não precisa de mais nenhum adorno. Cristo, o perfeito, a perfeita beleza do Senhor, do Evangelho, é tudo o que precisamos. Doutrina da justificação somente pela fé. Versículo 5. Não, versículo 5 já li. Versículo 6, 7 e 8 diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Salmo 32, 1 e 2. Os versículos estão aí na sua frente. Se você quiser confirmar, pode ver. Salmo 32, 1 e 2 é o versículo 7 e 8 de Romanos 4. Paulo, mais uma vez, faz uma referência ao Antigo Testamento e diz assim: como são felizes aqueles
que tem as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você é essa pessoa, irmão? É uma pergunta para nós pensarmos e fazermos a nós próprios. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa a quem Deus não atribui culpa. Eu sou essa pessoa a quem Deus justificou pela fé e colocou o meu pecado sobre Cristo e fez Cristo pagar em meu lugar. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tem as suas transgressões perdoadas, os meus pecados foram perdoados, os meus pecados foram apagados. Eu sou essa pessoa. Sou eu esse que foi justificado pela fé. Sou eu esse parte daqueles que creem não por obras, mas pela graça, que fui salvo e a minha fé é colocada no Senhor, numa confiança eterna. Sou eu esse. E se você está a responder que sim na sua mente, você entende quanto você é feliz agora. E talvez, meus amados irmãos, esta é uma parte que aflige a minha alma, muitas vezes. Porque o fruto do Espírito, o resultado da nossa salvação, as obras que provêm da salvação, outra vez, não salvos pelas obras, mas obras que provêm da salvação, como Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e por causa de crer, ele era capaz até de imolar o seu filho, uma obra resultante da sua fé, e não uma obra que era recompensa da sua fé. Amém? Porque senão ele teria sido paga e não dívida. Perdão, tinha sido dívida e não favor, segundo o texto que lemos. Mas porque ele creu em Deus, ele era capaz até de imolar o seu filho. Tem obras que resultam da sua salvação, porque você crê? Claro que tem. O fruto do Espírito é resultado disso? Claro que é. O que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Gozo, alegria, felicidade. Você ia para o inferno e você não vai mais. Você vai para o céu que não merecia. Deus lhe concedeu fé para que você creia. Não é por obras, mas a fé que foi acreditada como justiça. Os seus pecados foram perdoados, foram apagados. Você já não mais é culpado diante de Deus. Não que você não tivesse culpa, mas porque outro tomou o seu lugar. Isso é justificação. É justificação pela fé. É o facto de Deus ter colocado a sua culpa sobre outro que não merecia, para que você fosse livre. Feliz é aquele que tem esta esperança, que tem esta certeza. Não é por acaso que os salvos é o povo mais feliz do mundo. É o povo mais alegre. O salvo tem sempre uma razão para sorrir, embora passe por sofrimentos e dificuldades. Ele suporta todas as coisas e todas as aflições que lhe venham à frente, porque ele sabe que ele foi salvo. A sua confiança e alegria está no Senhor. Ele pode passar provas e dificuldades, por isso é que a igreja continua de pé. Queremos a justificação pela fé. O artigo pelo qual a igreja está de pé ou cai. A igreja está de pé, você foi salvo, você crê. Você não é mais culpado diante de Deus, você foi justificado. Meus amados irmãos, diz também, que à luz das velas um homem leu: o justo viverá pela fé, referindo-se a Martinho Lutero. Alguns gostam assim mais de florear a história, colocam, na escuridão um homem leu à luz das velas, o justo viverá pela fé. A realidade, é o facto, irmãos, da reforma, é que alguém leu: não é mais por obras, eu não tenho que pagar a minha salvação, ela foi paga em Cristo. Ele leu e ele entendeu: o justo viverá pela fé. O que é que significa o justo viverá pela fé? Até isso, meus amados irmãos, nós temos perdido em uma teologia barata, aí, falsa, vendida aí de qualquer forma. Você tem que viver pela fé. Você fecha os olhos e espera até ouvir uma voz. Vai para a direita, vai para a esquerda. O que é viver pela fé, irmãos? Como é que a gente aplica isto tudo?
Como é que nós pegamos esta verdade toda absoluta de que somos salvos pela fé, que a fé foi-nos imputada como justiça? Como é que nós aplicamos no nosso dia a dia, quando a palavra diz o justo viverá pela fé? É o facto que você sabe que Cristo Jesus morreu em seu lugar, salvou a sua alma, você tem a eternidade com Cristo. Então hoje você vive pela fé, você vive crendo nesta verdade, você abraça esta verdade, você ama a verdade do Evangelho, segue os padrões divinos em todas as coisas e alegremente caminha em meio a dificuldades e lutas, sabendo que o Senhor Deus é contigo. Não é fazer coisa maluca à espera de ouvir uma voz, é fazer coisa real e absoluta, escrita, dada pelo Senhor, amando a Deus e servindo o Senhor. Viver pela fé, viver em obediência à fé que você crê, em que o Evangelho é revelado, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, é vivendo de uma forma justa diante de Deus, como resultado da justiça que lhe foi aplicada, que lhe foi imputada pela fé que Deus lhe deu. Foi-lhe colocado como crédito, e eu gosto da expressão na versão da Bíblia que nós usamos, que diz creditada. Ela foi posta no seu crédito. A sua dívida foi cancelada. Foi colocado como crédito. Alegre-se no Senhor. Regozije-se no Senhor. Viva para a glória de Deus. Para a semana falaremos só dia glória. Que beleza, irmãos. Que verdade absoluta, fantástica. Que é que temos sido salvos pela fé. Salvos pela fé. E não por obras. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz isto ou fiz aquilo. Mas você pode dizer e deve dizer: Senhor, porque Tu salvaste a minha alma, porque a obra é do Cristo. Eu te peço, usa-me para que eu possa produzir obras que Te glorifiquem, obras que Te exaltem. Meus amados irmãos, um dos termos que eu mais gosto quando alguém pergunta o que é que... Os irmãos sabem, não é? Irmãos sabem. Já disse isto muitas vezes aqui. Um dos termos que eu mais gosto quando alguém pergunta o que é que eu sou teologicamente falando, não é? E a gente coloca termos para tudo, não é? É isto, é aquilo, é outro, a gente gosta de... Irmãos, o meu que eu amo mais é o facto de ser monergista. Mono-uno-gista, ação, em que Deus agiu unicamente Ele para a minha salvação. Em oposição ao sinergismo, que é o dualismo na salvação, é o que eu afirmo, o que eu me afirmo mais, o que eu me identifico mais, é com o monergismo. É o facto de que a salvação é uma dádiva somente de Deus, onde somente Deus age para que toda a glória seja só de Deus. É isso que o termo significa. Não é para complicar, é para deixar claro. E eu creio, a palavra de Deus afirma que a salvação é um ato de Deus somente, para que a glória seja somente de Deus. E para que isso acontecesse, Ele pegou em mim, eu estava morto em delitos e pecados, e me deu fé, me fez crer, me regenerou, a ação do Espírito Santo habitou em mim, e me deu vida, para que eu me voltasse para Deus em fé, em arrependimento, e clamasse pela minha alma, e para que eu tenha vida eterna. E a beleza disto, irmãos, é que nada, nem ninguém me arrebatará das mãos do Pai, porque foi o Pai que me deu a Cristo. Diz a Bíblia, eu não inventei isto, ninguém inventou isto, foi Deus que disse, foi o Senhor que afirmou, foi Jesus que disse. Jesus era monergista, sabia? E o termo não tinha sido inventado, porque a ação ele disse que era do Pai somente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que a nossa fé possa estar firmada nesta verdade. Meus amados, não deixe que Satanás venha colocar na sua mente que você tem uma parte da salvação, que você fez qualquer coisa, foi por isso que Deus te salvou. Não tire a glória ao Senhor. A obra é dele, a glória é somente dele. Viva esta fé. Que esta palavra tenha sido de encorajamento para você servir a Deus e viver em fé. Caminhando em fé. Servindo ao Senhor pela fé. Crendo em seu coração. E talvez a gente tenha que fazer como aquele homem lá
Quando Jesus lhe disse: tu crês? E ele disse: Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes a gente tem que fazer isso. Tem que chegar ao pé de Deus e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Está fraquinho. Está fraquinho. Eu preciso crer mais. Eu preciso ir mais além. Eu preciso viver mais pela fé. Eu preciso te obedecer mais. Eu preciso que esta verdade seja firmada mais em meu coração. Por isso, meus amados irmãos, que nós chamamos o mês da Reforma, mas podemos chamar o mês da fé. Que nós estamos reafirmando as doutrinas da Reforma, nós estamos afirmando o quê? Reafirmando as doutrinas da salvação, básicas da salvação. As doutrinas da graça. A gente chama de doutrinas da graça. Mas a gente podia chamar o mês da fé. Onde não estamos à espera que nada sobrenatural aconteça, a não ser o mais sobrenatural possível, que é a nossa fé no nosso coração está afirmada em Cristo. É o mais sobrenatural. Então poderíamos chamar o mês da fé. Aliás, nós temos que viver uma vida de fé, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz a Escritura. Que Deus tenha prazer em nós, por uma fé que é fortalecida. Vamos orar? Pai amado, louvamos e bendizemos o Senhor nosso Deus. Quão bom é saber que a salvação é um ato somente da fé, que nós possamos a cada dia viver para a Tua glória e Te bendizer, ó Deus. Que esta salvação seja clara em nossas mentes, que nós possamos Te obedecer. Amém. Ainda antes, podes pôr o slide, please? Vamos ler juntos a profissão de fé. Eu não esqueci, irmãos, é que eu queria que a gente orasse, porque acho que o texto, a mensagem. Amém. A Lili vai colocar ali a nossa tese número 4. Amém. E nós vamos ler juntos. Amém, irmãos? Aqueles que sabem de cor não precisam de olhar para It's the sola fide 4. Não. Mais para frente ali. Mais uma. There we go. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas nega ou condena o sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Amém, irmãos? Vamos orar outra vez. Pai, obrigado por Tua graça, obrigado por esta verdade, que ela possa ter habitação em nossa vida. Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Podemos sentar.